Cara, você quer saber qual que é a maior ferramenta que eu tenho disponível para poder me ajudar no meu dia a dia? Isso aqui e isso aqui. Eu vou te explicar. E eu quero que você fique aqui porque isso vai fazer todo sentido para você. E se você começar, provavelmente vai te fazer muito bem. Cara, escrever foi uma das coisas mais loucas assim que eu comecei a fazer, não loucas de tipo loucura mesmo, mas loucas no sentido de tipo assim, cara, é tão top, sabe? Aquela lâmpada acendendo aqui, assim. É isso que escrever é pra mim. Porque eu preciso contar a história pra você, assim, que logo quando eu tinha, sei lá, meus 7, 8 anos, aprendendo a escrever, né? Eu acho que talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, não sei direito, mas eu gostava muito daqueles livrinhos, sabe? Neve, Piró, lá ele 1000 vezes, vai do jeito que tá. Ai, ai. Mas Pinóquio, isso, Pinóquio, Bela Adormecida, enfim, todos esses livros assim de conto de fadas eu gostava de ler. E eu fiquei, sabe, me deparando assim com, sabe, com o teor das histórias, não pensando se é bonito, se não é e tal, mas eu falei, cara, tem uma pessoa que escreveu isso é bacana, eu acho que eu vou escrever também. Eu cheguei a escrever histórias assim, mas até hoje eu não lembro o que tinha, onde eu deixei esses materiais e tal, mas eu falei assim, cara, eu vou escrever um livro. Essa foi o primeiro, talvez esse tenha sido o primeiro contato de fato com a escrita. E o quanto isso me fez bem naquela época, eu ainda não tinha noção. Só que, cara, quando eu comecei a vida adulta, eu percebi que a sobrecarga de pensamento fazia muito mal. Faz muito mal. A sobrecarga de pensamento literalmente faz muito mal. E eu não tinha noção de como extravasar isso, entendeu? Então, quando você não tem noção de como extravasar, de como organizar seus pensamentos, na maioria das vezes você vai tentar fugir deles. E muitas das vezes até eu confesso que tentei fugir de muitos pensamentos, assim, de muitas demandas, fazendo coisas que não me agregariam em nada. E quando eu entrei para o marketing multinível, né, através de um conhecido, eu percebi quanto tudo precisava ser não só escrito, mas assim descrito através da mentalização, né, da própria escrita, da visualização, do quanto precisava tudo estar aparente. E foi aí, nessa tentativa de fazer, né, dar certo dentro do marketing multinível, que eu comecei a escrever. Escrever, pô, tô fazendo isso, preciso fazer aquilo outro e tal. Até antes, na verdade, né? Como eu tinha colocado esse foi um ponto que eu comecei a escrever para amenizar minha ansiedade. Mas sobre escrever mesmo como um hobby, de repente, como uma tentativa de ser um trabalho, eu já fiz antes com o próprio blog, A Vida Louca de Quem Não Vivia. Se você procurar aí, eu acredito que ainda exista, né? O Blogspot. Lá eu escrevia bastante sobre várias coisas, entendeu? E não só preso ao autoconhecimento, autodesenvolvimento, enfim, mas sobre outras coisas também, até piadas eu já coloquei lá, então foi bem bacana. Mas assim, quando a ansiedade começava a bater, sabe, de questão mesmo de dúvidas, eu vinha e recorria a um caderno. Eu tenho vários cadernos ali onde eu escrevia sobre o meu dia, quais eram as minhas metas do dia, se eu conseguia executá-las, como foi, etc e tal. E então virou uma forma de não só mensurar o meu dia, que isso é muito bom, porque às vezes o dia passa e a gente não percebe tudo que fizemos, mas também de uma forma de mensurar os meus projetos, entendeu? E de colocar ali todas as minhas insatisfações e dúvidas. Então, o quanto me faz bem escrever, deveria, assim, cara, eu não consigo, isso é uma parada que eu não consigo mensurar o quanto faz diferença para mim escrever. E as pessoas acham que eu falo assim, pô, adoro escrever. Tá bom, você vai ficar escrevendo no caderno coisas aleatórias, mas são essas coisas aleatórias saindo da minha mente e vindo para a página já me tiram um peso imenso. Se eu consigo falar para você uma coisa é que há uma necessidade imensa da gente poder tirar tudo que tá na nossa cabeça. E o bom de escrever, por isso que eu não gosto nem de que tenha linhas no meu caderno, porque o bom de escrever assim é realmente soltar a mão e, pô, ir fazendo, escrevendo, deixar rolar mesmo. E depois que você dá aquela lida, você fala, caramba, às vezes tem coisa que não tem nem nexo, mas faz toda a diferença pra minha mente, sabe? Me deixa mais leve, porque minha cabeça já não é pequena, então, tipo assim, é bom eliminar um pouco do peso. Mas, então, se eu tenho uma dica pra você, cara,
Tenta escrever um pouco como é que foi o seu dia, o que que você sentiu, como é que tava, se você foi bem nisso, se você foi mal naquilo. Tenta escrever os seus anseios, quais são os seus projetos, quais são as suas dúvidas. Tenta colocar isso no papel de todo o coração, sabe? Tenta aliviar isso, fazer isso sair um pouco, que com certeza, eu tenho a mais absoluta certeza que vai fazer toda a diferença para você. Então, se você curtiu, aproveita e escreve aí nos comentários, claro que não com letra de mão, né, porque não tem como. Nossa, às vezes eu faço umas piadas bem engraçadas, né, para não dizer o contrário. Mas escreve aí, comenta aí, estou escrevendo minha história. E aí, aproveita e se segue, né, e se segue, e segue esse canal, se inscreve nesse canal, né, deixa o seu like. Cara, aproveita essa dica, sério, se você conseguiu assistir o vídeo até aqui, entendeu, aproveita e começa, porque vai valer muito a pena. Valeu!